Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui pra gente trocar uma ideia aí, pra gente bater um papo. Se você já puder deixar aquele like, deixa aí. Se você puder dar aquela hypada no vídeo, cara, pô, vocês têm ajudado demais com os hypes aí. Então agradeço de coração. Não sai daí não, roda essa vinheta e bora lá. Meus amigos, e é o seguinte, ó, está valendo, já saíram as cotas da Loto Fácil de Independência lá na Tribo da Sorte. Eu falei que eu ia avisar quando saíssem as cotas, então ó, já está disponível aqui. E você pode, a partir de agora, utilizar os nossos cupons lá na Loto Fácil de Independência, que vai sortear 220 milhões de reais com o pessoal aqui da Tribo da Sorte. Lembrando que esses bolões, eles são estruturados e construídos, estrategicamente pensado, com o recurso da inteligência artificial, para ajudar naqueles números que tem mais probabilidade de sair. A Tribo da Sorte, eles já bateram a Loto Fácil 3 vezes. 3 vezes. Eles já são tricampeões em Loto Fácil. Então, é uma ótima possibilidade. Vai pagar 220 milhões, eu já vou aqui adquirir a minha cota. Eu vou adquirir a minha cota, porque assim, abriu e já tem cota que vai acabar aqui rapidão. Então acesse o link fixado nos comentários, acesse o QR Code aí, entre em contato e pede pro pessoal, quero o cupom lá do canal do Opina Porco, para utilizar na Loto Fácil de Independência, 220 milhões. Eu vou utilizar meu cupom inclusive, viu? Eu vou utilizar meu cupom. Tribo da Sorte, galera. Tamo junto. E meus amigos, o Palmeiras enviou um ofício à CBF querendo explicações sobre a atuação do VAR na última quarta-feira pela Copa do Brasil no jogo contra o Corinthians. Palmeiras quer explicações tanto de Wilton Pereira Sampaio, que era o árbitro de campo, e do Braulio. Aqui esse mesmo, Braulio da Silva Machado, que era o árbitro de vídeo. Vamos dar uma olhada aqui no ofício, tá? Matéria lá do UOL. Palmeiras envia ofício à CBF e cobra explicações sobre a atuação da equipe de arbitragem. O Palmeiras não aprovou a atuação da arbitragem no clássico contra o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão saiu derrotado por 1-0 na Neoquímica Arena, teve um pênalti contra e um gol anulado. Nesta quinta-feira, o clube enviou um ofício à comissão de arbitragem da CBF, questionando o trabalho do árbitro de campo e do VAR. O clube entende que foi severamente prejudicado e quer explicações sobre decisões tomadas pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio e pelo VAR, Braulio da Silva Machado, em lances considerados cruciais da partida. Então, Palmeiras, pelo que eu entendi aqui, nesse ofício, o Palmeiras quer explicação sobre a questão da penalidade e também do gol que foi anulado. Então assim, pessoal, em relação à penalidade, eu nem acho que foi a parte mais grave do jogo. Ah, Neto, mas você só tá falando isso porque o goleiro defendeu. Não. Eu acho que realmente aquele lance lá, ele acaba caindo naquela linha de ser um lance interpretativo. Porque hoje, dentro da cartilha, do manual de comissão de arbitragem da CBF, das regras de arbitragem, do que é penalidade, do que não é, eles, infelizmente, eles não abordam e não abrangem suficientemente tudo que existe dentro do jogo. E isso dá liberdade para que o juiz interprete da maneira como ele quer. Então, o meu ponto de questionamento não é nem em relação à penalidade em si, mas é em relação à anulação do gol em um vídeo, uma análise de VAR, na minha opinião, de caráter inconclusiva. E é aí que eu acho que entra, sim, o grande ponto de inflexão, o grande questionamento do jogo. Aquele lance lá não permite a gente concluir
que o jogador está impedido. Na minha opinião, eles traçaram aquela linha vertical não no ombro, e sim no braço do Gustavo Gomes. Consegue ver a faixa de capitão. Traçaram a linha na faixa de capitão do jogador. E a faixa de capitão, ela não fica no ombro. Ela fica no braço. Na minha opinião, aquele é um lance de caráter inconclusivo. E desde que você tenha uma ferramenta que não é capaz de afirmar o não, o lance tem que ser validado. Algumas pessoas defendem a hipótese de que assim, não, então se é um lance de caráter inconclusivo, deve ser anulado. Outras pessoas defendem que, se é um lance de caráter inconclusivo, deve ser validado. Eu sou dessa linha. E quem tem a linha ao contrário, de falar assim, é um lance de caráter inconclusivo, eu acho que tem que ser anulado. Eu nem critico quem tem essa linha de pensamento. Agora, eu vi alguns comentaristas aí, o Juca Kfouri, no All Sports agora pela manhã no Posse de Bola, dizendo que era milimétrico, mas ele estava impedido. Uma capacidade de visão assim, tem que chamar ele para desenvolver novas câmeras, novas lentes óticas, porque a capacidade e a precisão que ele tem na visão dele de conseguir enxergar onde existe tudo um borrão, um punhado de pixel atrapalhado, olha, é uma capacidade de visão fora do comum, fora de sério. E para aqueles que falam assim, Neto, mas a arbitragem já errou a favor de vocês também. E eu nunca deixei de vir aqui e me posicionar sobre isso. Várias e várias vezes eu vim aqui e comprei a briga até contra a torcida do Palmeiras, mesmo sendo um torcedor palmeirense, por falar assim, não foi nada. A arbitragem errou. Nós fomos beneficiados dessa vez. Várias vezes eu vim aqui e já fiz vídeos assim. Então é por isso que eu me sinto muito à vontade para protestar. Porque senão eu ficava quieto. Se eu fosse um cara clubista, que eu não admitia os erros também a nosso favor, eu ficaria quieto. Mas desde que eu me posicione também, sempre quando existe erros a nosso favor, eu venho aqui e sou sincero ao falar, ao expor, eu acho que eu também tenho o direito de ter o meu protesto. Eu acho que eu tenho o direito também de ter a minha opinião validada. Talvez você não concorde, mas eu tenho o direito de vir aqui expor. Se você observar o frame que a bola sai do pé do jogador, é um borrão. Não dá pra você saber se a bola já saiu do pé do jogador, se a bola ainda está em contato com o jogador. Não dá pra você ter clareza disso. Mas enfim, isso não vai mudar o resultado da partida, logicamente. Porém, eu acho que o posicionamento deve existir sim. Flamengo jogou ontem contra o Galo Mineiro. O Galo venceu de 1-0 dentro do Maracanã. O Maracanã com mais de 64 mil pessoas. E assim, eu assisti o jogo. Quero falar um pouquinho desse jogo com vocês, tá? O Flamengo, ele entrou da seguinte forma. Você tinha ali Varela, Ortiz, Léo Pereira, Vinha, Everton, Alan, Matheus Gonçalves, Plata, Luiz Araújo e Pedro. Então a gente observa aqui que o Jorginho foi poupado, o Arrascaeta foi poupado. Digamos que o Flamengo entrou com um time meio misto. Bruno Henrique poupado, sendo que são jogadores ali de caráter titular. Pelo menos aí nos últimos jogos. O Atlético Mineiro, ele não mudou muito a sua postura do jogo passado. Do jogo do final de semana, que perdeu do Flamengo dentro do mesmo Maracanã. O Atlético Mineiro voltou com aquela ideia daquela marcação homem a homem. Marcação essa que complicava os espaços e o toque de bola, né? A troca de passes entre os jogadores. E também descia suas linhas quando o Flamengo se propunha a fazer um volume ofensivo ou tentar fazer um volume ofensivo maior. Em contrapartida a tudo isso, o Atlético Mineiro tentava jogar pela bola de misericórdia. Uma bola parada ali no escanteio. De qualquer forma, o Atlético Mineiro tentava pelo menos achar um escanteio nos seus contra-ataques
para pelo menos ter a oportunidade numa bola parada. E isso tornou a partida de Flamengo e Atlético Mineiro aquela partida meio morosa, meio preguiçosa, sabe? Aquela partida meio preguiçosa. E eu achei que o Flamengo estava numa rotação mais baixa. E principalmente por causa ali da escolha de alguns jogadores para compor a equipe de ontem, eu acho que o Flamengo ele ficou sem aquele meio campo. Sem aquele jogador ali iniciando a equipe. Então o Flamengo tentava trabalhar na velocidade, na correria, tentava jogar nos espaços mais abertos e utilizava pouco a sua capacidade ali de setor central, a sua capacidade ali de jogadas individuais, de tabela. O Flamengo ontem foi uma equipe taticamente pobre, e uma equipe que parecia que entrou ali pra vamos tentar fazer um gol aí e vamos ver o que dá. Fica muito claro no desenho, na ilustração da partida, na escolha dos jogadores que acabaram compondo o Flamengo do primeiro tempo, que a Copa do Brasil ela não é uma prioridade. Ficou muito claro isso. E eu tava conversando com o Wildevan aí, dos nossos parceiros lá da Tribo da Sorte, inclusive, e ele colocou um bom ponto de observação. Ele falou assim, olha, que a Copa do Brasil não é uma prioridade pro Flamengo, isso parece que faz até um certo sentido, já que o clube quer poupar os seus principais jogadores pro jogo do Campeonato Brasileiro, só que isso não explica a postura apática do time em campo, onde mais de 64 mil torcedores, mais inclusive do número de torcedores que foram até o jogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, o público foi maior ontem. O torcedor não pensa assim. O torcedor, ele quer sempre uma equipe competitiva, com vontade, com afinco, com garra. E parece que não tinha isso ontem no Flamengo. Porque se vocês perguntarem pra mim assim, ô Neto, a Copa do Brasil é o título que você mais quer esse ano? Eu vou falar pra vocês que não. O título que eu mais quero esse ano é a Libertadores. Só que por que eu fico tão puto com a derrota do Palmeiras na Copa do Brasil? Porque eu entendo que um clube que investe 500 milhões em reforços tem que disputar tudo. Independente se tiver com jogadores reservas ou titulares. Até porque se você olha o banco da equipe do Flamengo, meus amigos, o banco da equipe do Flamengo é melhor que todas as equipes do Campeonato Brasileiro, titulares. O torcedor espera muito mais. Muito mais. E aí, meus amigos, eu falo pra vocês que o Felipe Luiz, ele errou ontem. Ele errou porque as substituições que ele faz, eu acho que elas demoraram muito para acontecer. E teve que sair o gol do Galo pro Felipe Luiz entender que precisava trazer uma conexão, uma sinergia à equipe. O Flamengo jogava na linha direta, não tinha um articulador de meio campo, sendo que o Saul estava à disposição. Saul estava ali no banco. No segundo tempo, já no início do segundo tempo, ele poderia ter corrigido um dos maiores problemas estruturais que a equipe tinha no primeiro tempo. Isso era muito claro. Isso era muito claro. Esse trabalho no corredor central, como o Flamengo sempre tem, e é uma das maiores forças porque traz repertório ofensivo. E numa defesa que desce ali com 5 jogadores, uma linha de 5 jogadores, como às vezes o Atlético descia, é importante você ter esse repertório, se você quiser surpreender o adversário. E o Flamengo começa a melhorar, obviamente, depois que toma o gol, que aí parece que acorda. E o Felipe Luiz começa a fazer as substituições. A saída de bola do Flamengo, uma saída de bola que acabou ocasionando a antecipação de um dos jogadores ofensivos do Atlético e fez com que ele pegasse a bola ali
numa comida de bronha da defesa do Flamengo. Essa saída de bola, galera, tem que tomar muito cuidado com ela. O Felipe Luiz, ele gosta muito de fazer isso. Ele gosta muito de fazer isso. O Diniz, ele também gosta muito de fazer isso. Só que às vezes o Diniz, ele não tem repertório técnico para poder fazer isso. O Felipe Luiz, ele tem repertório técnico. Ele tem jogadores como, por exemplo, o Léo Ortiz, que saem bem com a bola. Só que, da maneira como a equipe do Atlético Mineiro estava adiantada, antecipada, era muito perigoso aquilo. Às vezes é melhor você dar um chutão e meio que rifar a bola do que você sair com ela. É uma característica do jogo que o Felipe Luiz quer que seja implementada, entendendo que o adversário vai se antecipar. E aí, o Flamengo sai com um toque de bola e consegue abrir espaços lá na frente. Eu entendo a estratégia, eu entendo a tática. E eu acho até que tem componente técnico para poder fazer isso. Mas não é toda hora e a todo momento que você vai fazer isso. Às vezes isso vai te colocar em situações muito complicadas, como foi a de ontem. Então não foi só uma falha do Léo Pereira. Não foi só a displicência do Léo Pereira. Mas foi a falha de todo mundo. Porque os jogadores do Atlético já estavam dentro da área praticamente do Flamengo e ninguém notou isso. Correu o risco. E acabou pagando o preço. Depois entrou o Samuel Lino, entrou o Saul, entrou o Emerson Royal, né? E a equipe ficou mais organizada. Eu não sei se vocês perceberam o salto tático e estrutural que a equipe teve depois da entrada desses jogadores. Os rivais, cara, os rivais pela internet, eles reagiram ao Samuel Lino, viu? Que fez uma partida excepcional. Jogador bom é assim, chega e joga no primeiro jogo. Não tem essa de, ele é tímido. Não. Jogador com personalidade, jogador bom, nos primeiros 30 minutos dele em campo, independente do placar, ele já mostra serviço. Fez até o gol, estava anulado, foi anulado corretamente, estava impedido, mas ele já mostrou serviço. Olha só o que a galera falou, tá? Os rivais falaram pela internet aí. Eu peguei alguns comentários nas redes sociais. Falar baixinho aqui. Mas se o Samuel Lino fosse titular, nós tinha perdido, tá? Disse um torcedor aqui do Galo, lá na rede social vizinha. Outro deu a opinião aqui, ó. Se cair Flamengo e Palmeiras nessa fase, a Copa do Brasil vai sorrir pro São Paulo. Ó, já deu pra ver os níveis de Samuel Lino e Saul. O Flamengo cresceu demais com a entrada desses dois. Sem contar o Alacian, que sempre vai bem. Agora, do lado do Atlético, eu continuo sem entender o motivo de baixar tanto as linhas. Isso vai favorecer o Flamengo, disse um torcedor aqui, rival também. Outro falou assim, ó, Samuel Lino vai dar trabalho nesse Brasileirão, hein, galera? Mais uma opinião aqui, ó, complicado de segurar o Samuel Lino no 1 contra 1 aqui no Brasil. É que os marcadores geralmente tentam fechar o pé dominante de jogadores habilidosos como ele. Mas por ser um ambidestro, de verdade, o atleta consegue sair bem para os dois lados. Ele engana muito bem o marcador, né? Isso realmente é uma característica muito favorável. É hora de colocar uns bagres para caçar confusão com esse Samuel Lino. Expulsa ele. Os caras estavam com medo, mano. O gol do Flamengo tava assim, maturando. É aí que eu acho que o time do Felipe Luiz foi errado. Ó, tem que dar uma canelada no Samuel Lino. O cara tá deitando, pô. Sobre o Samuel Lino. O cara participou apenas de um treino, bicho. Um treino. Olha a fumaça que esse maluco fez entrando em um time totalmente desconfigurado e jogando na pressão. Já sem nenhum tipo de organização. Esse cara, quando pegar entrosamento, olha, vai ser foda. Outro comentou aqui, ó. Que de jogador é esse Samuel Lino? Ciscador. Esse aqui ficou puto, chamou o cara de ciscador. Ai, foi alguma aí das impressões dos torcedores, né? Rivais aqui, no caso, claro, ao Samuel Lino. Mas jogou bem, mano. Jogou bem. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Tem mais coisa pra falar. Vou dar uma resumida aqui porque a gente realmente acabou sendo mais longo esse trecho aqui. Esse aqui do GE é o Textor e aquele bilionário grego. Eu não sei como que vai o Anvegelos Marinax. Marinax, né? Parece
aqueles nomes daquelas, sabe aquelas Tupperware genérica? Ah, compre 5 Marinax por R$1,99, tá? Não sei como que se pronuncia o nome desse grego aqui. Mas enfim, vocês sabem de quem que eu tô falando. Ele e o John Textor estão fazendo uma parceria para recomprar o Botafogo. A questão lá da Eagle Football tá complicando a vida do John Textor por causa das repercussões no exterior. E o que o John Textor quer fazer? O John Textor, ele quer adquirir a equipe do Botafogo só pra ele. Só que a Eagle Football, ela tá fazendo jogo duro pra disponibilizar o Botafogo. Ela não quer entregar assim. Então a estratégia do John Textor é fazer uma oferta para recompra das ações do Botafogo e tirar isso da Eagle Football. E aí ele está oferecendo do bilionário grego ajudar ele a comprar as ações, né, do Botafogo, e aí sim incluir o Botafogo na rede de clubes do Nottingham Forest, que é a rede de clubes desse bilionário grego. Os dois têm uma amizade, têm pensamentos ali muito semelhantes entre si, nessa questão de business football. Então ele está recorrendo, porque ele quer tirar o Botafogo da Eagle. E com isso separar de vez, né, o seu ativo. Cara, o Botafogo virou uma bolinha de ping-pong, sabe? Esse é o problema de SAF. Tá aqui. Tá começando a enroscar as coisas. Então, o futuro do Botafogo ele é muito incerto. Porque o Textor quer uma coisa, a Eagle Football tá forçando outra, aí já entra agora outro cara na jogada. Tem dois caminhos, ou pode ser bom ou pode ser ruim. Ah, Neto, mas isso é óbvio, mas é o que tá acontecendo. É isso, eu sei que é óbvio, mas é isso. Mas isso daqui serve como exemplo pra gente entender que o mundo corporativo do futebol, ele é uma cadeia de negócios. E a parte esportiva, ela pode sofrer as consequências disso, dessa briga. Isso daqui pode até se judicializar no futuro, dependendo se eles não chegarem a um consenso e um acordo. Por exemplo, né, vocês viram lá a situação da 777 com o Vasco. É uma queda de braço aquilo. Eu só trago isso daqui como exemplo e ilustração de um assunto que a gente sempre bate na tecla. Eu sei que tá todo mundo um pouco cansado de falar sobre isso, mas eu acho bom a gente sempre estar recordando e reforçando esse ponto aqui. Porque talvez no futuro os clubes para qual você torce, para qual eu torço, se você não for um botafoguense, né, se você não for um vascaíno, eles podem sofrer também propostas de comercialização, de entrada de SAF. E aí a resposta vocês já sabem. As conclusões tá aí, ó, para cada um tirar, tá bom? Coloca nas opiniões aí, meus queridos. Muito obrigado, tá? Tamo junto, bom fim de semana a todos. Valeu.